Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva em mais essa oportunidade. Costumamos dizer que a morte é a única certeza que temos nessa vida. A partir do conhecimento espírita, podemos afirmar que essa é aquilo que chamamos de uma meia-verdade. Porque, sem dúvida, todos iremos concordar que a morte do corpo físico é uma certeza inevitável. Mas dia menos dia, isso ocorrerá conosco, porque ocorreu com todos aqueles que nos antecederam. Mas o Espiritismo vem sepultar a morte. Não vem negar a morte do corpo físico, porque esta é inegável. Mas vem nos afirmar que o espírito, a alma, a essência humana é imortal. Não morre nunca. A partir dessa revelação, que temos que ser sinceros, sabemos que o Espiritismo não foi o primeiro a afirmar isso. Muitas outras crenças anteriores, muito anteriores ao Espiritismo, já afirmavam a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito. Mas a partir do advento da doutrina espírita, nós obtivemos evidências dessa sobrevivência e explicações racionais de como é a vida após a morte. Em outras palavras, fomos apresentados a uma nova realidade, a realidade espiritual. A partir daí, muitas reflexões povoam a nossa mente. A principal, o que será de nós após a morte do corpo físico? Porque convenhamos, se não acreditássemos na sobrevivência da alma, isso seria uma preocupação sem sentido, sem razão de ser. Porque se acreditássemos que tudo se acaba com a morte do corpo físico, não há com o que se preocupar. A partir do momento em que o nosso organismo parasse de funcionar, tudo estaria acabado. Mas não. Nós continuaremos vivos. E como? Onde? Em que condições? Por tudo isso é que o Espiritismo vem nos apresentar essas novas revelações, essas informações que nos possibilitam antever o que nos espera na vida após a morte. E isso a partir de um fato que desmente outro daqueles ditos populares. Porque um desses ditos é aquele que afirma que nós não sabemos o que nos espera do lado de lá, porque nunca ninguém voltou para contar. Só que o Espiritismo, a doutrina espírita, é formada justamente dos relatos daqueles espíritos que voltaram até nós para contar o que encontraram. O livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, por exemplo, nos apresenta 67 relatos de espíritos contando como foi o seu desencarne e o que encontraram na vida após a morte. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos infelizes, todos contando como foi a sua vida enquanto encarnados e contando o que encontraram do lado de lá. Então hoje, para dar sequência às nossas abordagens do Livro dos Espíritos, nós trazemos um tema que está contido na segunda parte, capítulo 3º desta obra, mais precisamente nas questões 163 a 165, que fecha um capítulo onde primeiro se falou da alma após a morte. Depois se falou sobre como é o momento da separação da alma do corpo. E aí vem o fechamento desse capítulo, falando de um período que nós passamos logo após desencarnarmos, que é a perturbação espiritual.
E de onde vem esse termo perturbação espiritual? Nós já o encontramos na primeira questão desse trecho, que é a questão 163, onde Kardec questiona os espíritos se a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Isto é, se assim que o nosso organismo para de funcionar, que nós nos desligamos do nosso corpo, nós temos consciência do que está acontecendo? E os espíritos respondem que imediatamente não é bem o termo, porque a alma passa algum tempo num estado de perturbação. E aí Kardec denomina isso perturbação espiritual. É o período que nós passamos sem muita consciência do que está acontecendo conosco. Haroldo Dutra Dias, o brilhante expositor espírita, coloca em uma de suas abordagens uma reflexão interessante. Que nós, seres humanos, temos muito apreço por controlar todas as situações de nossas vidas. Nós queremos ter controle sobre tudo, o que é absolutamente impossível. O agricultor que planta determinada cultura, por mais que ele faça tudo dentro dos protocolos, dentro da forma correta, ele não sabe como e quando irá colher. É um ato de fé a agricultura. Nós que dirigimos pelo trânsito, nós podemos fazer tudo correto, mas nós não sabemos como o outro motorista que cruzará o nosso caminho está dirigindo. Nós não temos controle sobre ele. Hoje estamos todos aqui encasacados porque nós não temos controle sobre esse frio tremendo que nos atingiu na noite de hoje. Então, essa sensação que nós temos de controlar as coisas, ela é irreal, porque nós não temos controle. E aí Haroldo Dutra Dias coloca sobre o dia da morte do corpo físico. Ele diz que deve ser um dia bem desagradável. Porque se você marcou um horário no salão de beleza, você não vai aparecer. Marcou um futebol com os amigos, não vai dar. É um dia que você vai faltar no trabalho. Aliás, um dia não. A partir de então você não vai mais trabalhar. E nós não temos controle nenhum sobre isso. E isso nos apavora. Porque nós temos medo de perder o controle. Como se em algum momento nós tivéssemos esse controle. E a morte do corpo físico é o que mais nos evidencia essa falta de controle. Porque nós não temos controle sobre isso. O dia que estiver determinado para desencarnarmos, não tem negociação. Há um filme antigo já, chamado Encontro Marcado. Eu lembro que os atores principais são Anthony Hopkins e Brad Pitt, se eu não me engano. Brad Pitt personaliza a morte. E aí ele chega até o protagonista, o Anthony Hopkins, para dizer que chegou o dia. E aí eles negociam uma moratória. E ele passa mais uns dias. Obra de ficção, gente. Não tem negociação. É lógico. Porque cumprido aquilo que viemos fazer aqui, o prazo que nos foi concedido pelo Senhor da vida, perdemos o controle, se é que um dia o tivemos, e temos que retornar. E essa sensação de descontrole, principalmente nesses primeiros instantes em que nós retornamos à nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, essa sensação nos dá muito medo. Porque nós não sabemos quanto tempo irá durar essa perturbação. Não sabemos, por mais que a doutrina espírita nos apresente vários elementos, nós não sabemos o que nos espera. Então Kardec, provavelmente também movido por essa curiosidade de como seria isso, já lá na questão 164 ele pergunta se a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos. Isto é, se todos sofrem na mesma intensidade essa perturbação passageira, e se ela dura o mesmo período para todos.
E os Espíritos nos respondem o seguinte, que não. Que depende da elevação de cada um. Que aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Quando nós estamos muito apegados à matéria, e convenhamos, provavelmente é o caso da grande maioria de nós, porque nós nos envolvemos com a vida carnal, como se referem os espíritos, de forma muito mais intensa do que nos envolvemos com a vida espiritual. Quando isso acontece, nós temos muita dificuldade de nos libertar disso. Então, a partir do momento que a gente retome a nossa consciência no mundo espiritual, quais serão as nossas preocupações? O que nos espera nessa nova vida? Ou o que deixamos naquela que acabou de terminar? No livro Obreiros da Vida Eterna, um dos exemplos que nos é colocado por André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, é muito... ele evidencia demais essa situação. André Luiz acompanha nessa obra 5 desencarnes. 5 pessoas que estão fazendo essa passagem para o plano espiritual. E um deles, que é espírita, tem total conhecimento do que está acontecendo com ele. Sabe que está desencarnando. Mas ele tem uma preocupação que faz com que esse período de perturbação se prolongue. E é uma preocupação que, convenhamos, provavelmente atingiria todos nós. Porque ele, de família humilde, já estava há muito tempo hospitalizado e as contas do hospital eram grandes. E àquela época, década de 30, 40, não era comum as mulheres trabalharem e a esposa dele não trabalhava. E ele deixava a esposa e 2 filhos. E a preocupação dele era como elas iriam sobreviver sem o sustento dele e como iriam arcar com as contas do hospital. E essa simples preocupação o vinculou a este mundo, fazendo com que ele não conseguisse se libertar, mesmo já desencarnado. É uma preocupação válida, mas vejam, aquele nosso anseio de ter controle a tudo, ter controle sobre algo que não nos é possível. Ou como diria a personagem do programa humorístico, não nos pertence mais. Isso não é mais conosco. Aí é que falta, muitas vezes, a cada um de nós, a fé em Deus, na providência divina, que não se engana e que certamente permitiu aquela situação para que a família efetivamente passasse por alguma dificuldade que era necessária, pela qual, naquele momento, aquele que desencarnava não tinha mais o que fazer. Retomaremos alguns exemplos dessa obra, mas vejamos que aquele que já está elevado, aquele que já vive um pouco dessa realidade espiritual enquanto encarnado, aquele que é mais desapegado dos bens materiais, até mesmo das relações familiares. E percebam, quando a gente fala isso, eu não estou falando que é para nós nos afastarmos dos nossos familiares, pelo contrário. Mas é para que não cultivemos esse apego, achando que aquele familiar só vive se nós estivermos vivos. É aquela declaração do adolescente apaixonado, que se você morrer, eu morro junto. Como assim? Se o coração do outro parar, o teu para também? Lógico que isso é uma figura de linguagem, mas nós somos independentes. E aqueles que ficam sofrem certamente pela saudade, pela separação, mas continuam vivos porque têm as suas responsabilidades, que muitas vezes aquele que está partindo
já cumpriu. Então, aquele que se eleva, que consegue administrar melhor essas situações, consegue se despertar mais cedo, se desligar mais cedo da matéria, e esse período de perturbação pelo qual ele passa é muito mais rápido. Aí vem a questão que talvez nos interesse mais. A nós aqui que estamos nesse salão, espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Porque Kardec pergunta lá na questão 165, se o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação. Pô, isso nos interessa, né? Em outras palavras, para quem já é espírita, sofre menos? A perturbação é menos intensa ou dura menos? Os espíritos respondem que exerce sim influência muito grande, porque o espírito já antecipadamente compreende a situação, ele sabe o que está acontecendo, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. E aí nesse livro que eu estava citando, Obreiros da Vida Eterna, dos 5 desencarnes que André Luiz acompanha, 3 são de espíritas, 2 são de espíritas, um é de um espiritualista, mas que sabia exatamente o que estava acontecendo, um de um católico e outro de uma senhora protestante, salvo engano, presbiteriana. Sabe quem que desencarnou melhor? A presbiteriana. Com todo o respeito que nós temos por outras religiões. Mas só demonstrando que não é o fato de ser espírita ou não que vai nos fazer ter algum privilégio na vida espiritual. Ela demonstrava total desconhecimento do que estava acontecendo com ela. Os espíritos chegavam e ela descrevia cenas que ela lembrava do Antigo Testamento, como se os anjos estivessem vindo buscá-la para levá-la até o seio do Senhor. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela estava amparada e estava confiante. Sabia que as suas obras falavam por si, por ela, e as suas obras eram muito boas, porque ela sim tinha praticado bem, tinha a consciência pura de que nada de mal lhe aconteceria, porque ela havia feito bem a sua vida toda. Destes 5, o católico também tinha uma obra muito boa, mas tinha muitas dúvidas. E naquele momento ele sofreu também um pouco nesse desligamento. Um dos espíritos foi aquele que eu falei, que teve dificuldades por causa desse apego. Os outros 2 sabiam exatamente o que estava acontecendo, mas também tinha uma preocupação aqui e outra ali, que demorou um pouco mais esse período de perturbação espiritual. Mas nós acompanhamos 5 casos de espíritos que já estavam um pouco mais elevados. Como será o nosso? Como será a nossa hora? Nós só podemos saber a partir desse conhecimento que nos intui o que nos espera. Então Kardec, nesse ponto, ele nos diz, em seu comentário a essa questão, que por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. Eu acho esse exemplo muito bom, porque muitas vezes nós acordamos de um sono, principalmente aquele mais pesado, não sabemos muito bem onde estamos, em que dia estamos, aquele negócio aquela confusão. Só que isso dura segundos, minutos no máximo. Convenhamos que a nossa passagem para o mundo espiritual é muito mais delicada. Nós estamos deixando um corpo. Nós estamos deixando uma realidade material, estamos passando por uma realidade espiritual. Natural que essa confusão mental dure por um tempo mais prolongado. Agora, ele nos diz que muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. E aqui a gente pergunta de onde? É Kardec que está escrevendo isso. De onde ele tirou isso?
No livro Céu e Inferno, eu já citei, são 67 casos de desencarnação. Nós temos o caso do espírito Samson, que de tão elevado, ele já dá uma comunicação numa reunião mediúnica durante o seu velório. E ele descreve o que está acontecendo no seu velório. Ó, estou vendo, tem o fulano e tal. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, passei esse período aí. É meio estranho essa passagem, né? A gente não está muito acostumado com essa situação, mas agora estou bem, estou vendo aqui. E tranquilo, descreve os espíritos que estão o acompanhando. Em contrapartida, Kardec nos apresenta um espírito que está há quase um século na mesma residência em que desencarnou, onde tinha lá um tesouro enterrado. E aí, sabe o que virou? Casa mal assombrada. Porque as pessoas iam morar lá e ele queria cuidar do tesouro. Ele não sabia que tinha desencarnado. Queria o seu tesouro. E qualquer pessoa que chegava na casa, ele achava que era um invasor e fazia o que ele podia para afastar as pessoas de lá. A perturbação pode durar algumas horas ou até muitos anos. O próprio André Luiz nos demonstra, no livro Nosso Lar, o grande período que ficou sem saber o que estava acontecendo. Sem ter ideia do que estava acontecendo. E aí a nossa responsabilidade como espírita é pelo menos não dar muito trabalho quando desencarnar. Vamos falar a verdade. Já imaginou que fiasco? A gente chegando lá no mundo espiritual. Onde é que eu tô? O que é isso? Não sei o que. Pelo menos a gente já sabe, né? Não sei com que intensidade vai ser isso. Mas pelo menos esse fiasco não vamos fazer, né? Dar trabalho lá para os espíritos. Já estamos dando trabalho encarnado. Vamos dar trabalho desencarnado também, né? Vamos cuidar para não fazer isso, né? Então aqueles que, desde quando viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em quem menos longa essa perturbação é. Porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. É muito mais difícil para o espírito materialista, aquele que não acredita na vida após a morte, esse momento. Porque ele não acredita que a vida continua após a morte. Aí o corpo morre, ele continua pensando, ele se vê alguma realidade que fala, eu não estou morto. Se eu tivesse morto, não estava acontecendo nada disso. E aí, pasmem, o espírito não sabe que morreu. E aí ele entra numa confusão mental, porque ele fala com as pessoas não atendem. Ele não consegue se comunicar. Vejam a dificuldade que a crença materialista gera àqueles que a adotam, principalmente nesse momento da passagem. Certamente que não estão desamparados. Assim como aconteceu com André Luiz, o socorro demorou até pelas suas próprias imperfeições, como ele admite, mas chegou até ele, e aí explicaram toda a situação, e ele se encaminhou, a vida seguiu, e fez toda essa contribuição para a doutrina espírita, que a ponto de nós hoje basearmos boa parte da nossa abordagem em cima de André Luiz. Mas aí vem o ponto-chave do nosso encontro da noite de hoje, que é a senha, ou, digamos assim, o segredo para a gente fazer um bom papel nessa passagem. Porque lá nesse comentário, Kardec diz que a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Em compensação, para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedades e de angústias, que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. É curioso isso. Por quê? Porque essa perturbação naquele que tem a consciência pesada, ela só aumenta a partir do momento que ele vai descobrindo que desencarnou. Por quê? Porque ele sabe que não tem mais influência na matéria, sabe
que não pode esconder mais os seus pensamentos daqueles espíritos que o rodeiam. Sabe que terá que encarar face a face aqueles espíritos para quem ele fez o mal. Então essa perturbação, essa agonia, essa angústia só aumenta. Ao passo que o homem de bem, ao desencarnar e descobrir a sua situação, ele logo está bem, porque nada tem a temer. Confia em Deus e na providência divina para as coisas que ficaram. E confia em si próprio e em sua consciência para aquilo que lhe aguarda. Então eu falei do segredo, da senha, é ser homem de bem. É isso. Para a gente desencarnar em boas condições, não ter um período de perturbação espiritual muito mais elevado ou mais penoso, é só ser um homem de bem. E o que é um homem de bem? Se nós perguntarmos na sociedade em geral, na rua, qualquer pessoa, o que é um homem de bem? As respostas não vão fugir muito de aquele que paga seus impostos, que dá emprego, que cuida da família, que não mata, não rouba. Os conceitos de homem de bem são muito relacionados a isso. Aí vem Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta esse conceito que foi lido pela nossa irmã, antes da nossa fala, que está lá no capítulo Sede Perfeitos, o Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu pedi para ela abreviar a leitura, acho que ela leu uns 3, 4 parágrafos, mas são 20. E Kardec ao final diz, aqui não estão enumeradas todas as qualidades do homem de bem, só algumas. Então o homem de bem, de acordo com o Evangelho, é muito mais que isso. Mas eu escolhi uma dessas 20 para comentar aqui com vocês para a gente fechar o nosso assunto. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Todas as qualidades enumeradas lá no Evangelho segundo o Espiritismo são importantes. Muitas delas mais importantes do que essa. Só que para mim, e essa é uma posição pessoal, eu considero essa a que nós temos que olhar com mais carinho. Por quê? Porque se nós não olharmos para as nossas próprias imperfeições, nós não saberemos, não teremos consciência que nós as temos. E não moveremos uma palha para combatê-las. Se você chega numa casa e não vê os seus defeitos, você não pensará em reformá-la. Tá tudo bem. E nós muitas vezes nos enganamos, achando que eu pago meus impostos, eu não matei, eu não roubei, tá tudo certo, eu sou um homem de bem. Mas não vemos muitas vezes o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa maledicência, a nossa falta de caridade como um defeito. E aí nós não nos empenhamos em corrigir. Então, para mim, essa condição do homem de bem é uma condição sem a qual não há como estabelecer as outras. Porque o homem de bem combate em si os seus vícios. Trabalha por desenvolver as suas virtudes. Mas nós só fazemos isso a partir do momento que nós temos consciência de quais são os nossos vícios e quais são as virtudes que nós temos que desenvolver. E aí sim, nós buscamos passo a passo. Nós temos consciência que não viraremos santos de uma hora para outra. Pá, espírito evoluído. Conheci o espiritismo, pronto. Sabemos que não é assim. Mas a partir da leitura, do estudo, da convivência fraterna, da busca da harmonização, nós vamos nos melhorando um pouquinho a cada dia. Um grande amigo dizia, escolha um defeito por ano e trabalhe nele. Vai ter ano que você não vai conseguir terminar aquele defeito. Inclusive, pegue os mais leves, para você pegar
Os mais difíceis você vai ficar uma década e não vai conseguir terminar. Pegue aquele, estabeleça como objetivo, vou combater esse defeito. Quando você terminar ele, você passa para o outro. E assim vai. É um método. Santo Agostinho nos apresenta outro. Ao final do dia, repassa o seu dia em revista. E veja onde errei, a quem eu fiz mal, a quem eu prejudiquei, por que eu fiz isso, para não fazer de novo. São os métodos que nós temos, mas nós precisamos nos melhorar. Porque imaginou, a gente sai lá do plano espiritual, vem para cá, vamos encarnar para dar certo e voltarmos do mesmo jeito que saímos? 60, 70, 80, quiçá 100 anos aqui na Terra, aqui nesse mundo material, e voltar do mesmo jeito? Não podemos, não devemos. Então, para isso é preciso que a gente conheça as nossas imperfeições e trabalhemos nelas. Para isso, o estudo é muito bom. É essencial. Buscar novos conhecimentos, fantástico. Mas é indispensável a reflexão, para que esses conhecimentos sejam aplicados em nós, nas nossas mazelas, nas nossas dificuldades. E assim, meus amigos, não nos preocupemos com o que acontecerá no momento do nosso desencarne. Porque isso também, essa perturbação, nós não vamos ter controle quando ela estiver acontecendo. Mas nós temos controle sobre aquilo que fazemos da nossa vida hoje. E é isso. Aquilo que fizermos nessa existência, essa busca por sermos melhores a cada dia, que nos fará, no momento da derradeira hora do corpo físico, termos um maior ou menor período de inconsciência, de perturbação, quiçá de um despertar tranquilo e sereno na nossa verdadeira vida, onde não teremos medo nem receio de encarar qualquer espírito que seja, pois estaremos com a nossa consciência tranquila e termos feito o bem o máximo que pudermos nesta vida. Agradeço pela atenção de todos, desejo uma excelente noite, com muita paz a todos nós. Obrigado.